Olá, gente! Então vamos dar continuidade às nossas aulas de divisão celular e a gente vai falar de meiose. Meiose, o próprio nome já se refere ao objetivo final dessa divisão celular. É produzir células com metade do número de cromossomos. Então a gente divide o número de cromossomos ao meio. Então a gente pega uma célula diploide e produz uma célula haploide. Normalmente a gente faz isso para a produção de células como gametas, espermatozoide e óvulo e também para esporos. A gente vai ver isso durante essa aula, beleza? Então, meiose significa diminuição, para dividir ao meio. Então, o número de cromossomos é reduzido à metade nas células filhas. Ocorre uma única duplicação do DNA, seguida de duas divisões, a meiose 1 e a meiose 2. Então, são duas etapas, para no final das contas, produzir 4 células filhas com metade do número de cromossomos. Perceba que de uma célula diploide, 2N, acontece duas divisões, a meiose 1 e a meiose 2, para no final produzirmos 4 células com N, células haploides. Então, a meiose só ocorre em células diploides, porque só em células diploide é possível você reduzir o número à metade do número de cromossomos, beleza? Onde e quando ocorre a meiose? A meiose ocorre para a produção de gametas e no nosso caso dos seres humanos, né, como somos animais, produzimos nos homens no testículo os espermatozoides e nas mulheres no ovário os óvulos. Então, espermatozoides e óvulos são gametas provenientes de meiose. Assim como em vegetais acontece o que a gente chama de meiose espórica, para a formação de esporos. Acontece então a formação de células haploides. Nos fungos também, num outro momento, logo após a formação do zigoto, a gente chama de meiose zigótica. Então, basicamente, é para a produção de células reprodutivas, certo? A meiose, ela é extremamente importante para a gente entender também essa parte da reprodução, e aqui tem uma visão geral da meiose. Então, meiose acontece sempre em células diploides, então aqui um exemplo, 2N igual a 2, então 2 cromossomos diferentes. Vai acontecer a duplicação do DNA, quando? Sempre na intérfase, da mesma forma que a gente já viu anteriormente. Vai acontecer então a formação de cromossomos duplos, porque a fita de DNA se duplicou e está aqui em duplicata, então 2 cromossomos duplos. E vai acontecer então a meiose 1, e ocorre a separação dos cromossomos homólogos. Veja que esses cromossomos, eles são cromossomos homólogos, eles têm características semelhantes. Na primeira meiose, cada um desses cromossomos vai para uma célula, reduzindo então o número de cromossomos já. Só que esses cromossomos são duplos e eles podem ser divididos ao meio. Então aí vão se dividir esses cromossomos, né, essas duas cromátides, cada um para cada célula. Na meiose 2 acontece então a separação das cromátides irmãs. Então, nesse slide, resume-se toda a meiose com, de uma célula diploide, produzimos 4 células haploides em 2 etapas. Na meiose 1, onde ocorre a separação dos cromossomos homólogos, cada cromossomo vai para um lado. E na meiose 2, a gente separa as cromátides desses cromossomos, produzindo então 4 células haploides, cada uma diferente da outra. Isso é extremamente importante porque isso garante variabilidade genética e isso é muito importante para a nossa evolução. Então a meiose é muito importante para a gente entender a evolução posteriormente, entender genética também. Bom, as fases da meiose. As fases da meiose são basicamente a intérfase, que vai acontecer a duplicação do DNA e antecede então a divisão e o crescimento celular. Vai acontecer uma divisão reducional ou meiose 1. Na meiose 1, lembre-se que ocorre a separação dos cromossomos homólogos, então reduz o número de cromossomos nessa etapa. E aí a gente tem prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Então são os mesmos nomes que a gente já viu,
só que numerados como primeira etapa, beleza? E a gente tem uma segunda divisão, que é a meiose 2, ou divisão equacional, porque a gente não diminui o número de cromossomos, a gente só divide os cromossomos, as cromátides, cada uma das cromátides vai para das células finais. E aí, então, a gente tem prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2, na meiose 2. Então, nada mais é do que duas meioses, duas divisões celulares, e a gente nomeia todas aquelas etapas que a gente já viu em mitose com o número 1 ou o número 2. Então, já dá para imaginar que o que vai acontecer nessa prófase, na metáfase, na anáfase e na telófase são coisas semelhantes às que a gente já viu lá na mitose. Por isso que a gente vê mitose antes, beleza? Então, vamos lá. A intérfase é aquele processo em que a célula está em intensa atividade celular. A gente tem 3 etapas, né? O G1 com a atividade celular intensa, S onde acontece a duplicação do DNA e os cromossomos homólogos então ficam duplicados, e o G2 é uma etapa que antecede a mitose, a divisão celular, e vai então ter uma preparação para essa divisão. O centrosomo, que são os centríolos com as fibras do fuso, são duplicados, e então logo em seguida vai acontecer a divisão celular, que nesse caso é a meiose 1. Então a meiose 1 ela tem várias etapas: prófase, metáfase, anáfase e telófase. A primeira etapa, a prófase, ela é subdividida em 5 fases. Essa subdivisão, obviamente, que é uma subdivisão didática e vai ter nomes para essas subdivisões. Esses nomes, eles não são tão importantes quanto o que acontece na prófase 1. Então, a gente tem esses nomezinhos e em uma dessas etapas, que a gente chama de paquíteno, acontece uma coisa muito, mas muito importante, que os cromossomos homólogos, eles ficam pareados um do lado do outro. E esse pareamento desses cromossomos vão fazer com que os braços desse cromossomo se cruzem e eles troquem pedaços. Essa troca de pedaços a gente chama de permutação ou crossing over. E isso é extremamente importante porque aumenta a variabilidade genética. Então a gente vai entender isso com calma porque é extremamente importante. Aqui está uma visão geral então da prófase, né? Todas aquelas fases, o leptóteno, o zigóteno, o paquíteno, o diplóteno e o diacinese. O que é importante você guardar? Importante guardar que nessa etapa, na prófase 1, vai acontecer esse emparelhamento dos cromossomos, eles vão ficar um do ladinho do outro, e esses cromossomos homólogos vão trocar partes, e essa troca de trechos de DNA chama-se permutação ou crossing over. No final desse processo, né, do paquíteno, a gente vai ter isso daqui. Então vamos entender o que são essas trocas de pedaços. A gente tem um cromossomo rosa e um cromossomo verde. Percebam que eles estão pareados e por conta dessa aproximação acontece a quebra, tá? E a troca de pedaços. No final, essa troca, essa permuta, esse crossing over vai produzir então 2 cromossomos diferentes. O rosa não é mais completamente rosa, é rosa com trechos verdes. E o verde não é completamente verde, é verde com pedaços rosa. E isso vai promover, então, por conta dessa troca de material genético, lá no final das contas a gente vai ter cromossomos diferentes. E isso possibilita gametas diferentes. Cada espermatozoide ou cada óvulo vai ter uma combinação da informação genética muito diferente um do outro. Por isso que quando a gente tem irmãos, por exemplo, dos mesmos pais, apesar de serem os mesmos pais, fornecerem o mesmo material genético, como tem possíveis trocas no processo da meiose, existem muitas possibilidades de formar gametas diferentes, então a gente tem irmãos, cada um diferente do outro, porque existe essa divisão, né, esse crossing over e uma divisão meiótica que promove a variabilidade genética. É extremamente importante a gente entender isso. Então lá no final, né, passou toda essa etapa de prófase, a gente vai então para a próxima etapa. Depois de prófase vem a metáfase. Na metáfase acontece o grau máximo de condensação do material genético, como a gente já tinha visto.
lá na mitose, um alinhamento dos pares de cromossomos homólogos na placa equatorial. Então, no meio da célula, a gente vai ter os cromossomos homólogos um do lado do outro, beleza? Tá vendo que cada cromossomo aqui já teve a sua permuta, o seu crossing over, eles são diferentes, né? Cada um tem uns trechinhos diferentes aqui sinalizados por cores diferentes. Na metáfase, os fusos, então, tá, de um lado e de outro já estão preparados para a separação desses cromossomos, que vai acontecer na próxima etapa, na anáfase. A anáfase é uma etapa de separação. Acontece a separação dos cromossomos homólogos. Na anáfase 1, cada um dos cromossomos, um vai para um lado, outro vai para o outro, beleza? Como a gente tem a separação dos cromossomos homólogos, a gente tem a redução da ploidia. Esses cromossomos aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, a célula 2N tem 4 cromossomos nesse caso. Como eu estou colocando um cromossomo de cada para um lado, eu vou ter no final desse processo uma célula aqui com 2 cromossomos, outra célula aqui com 2 cromossomos. Eu reduzi a ploidia, eu reduzi de 2N para N, porque eu separei cromossomos homólogos na anáfase 1. Ocorre a divisão também, mas não ocorre a divisão do centrômero. Então, os cromossomos eles são puxados pelo centrômero, não se separam as duas fitas de DNA. O que é importante você guardar, então, na meiose 1, anáfase 1? Ocorre a separação independente dos cromossomos homólogos. Isso promove variabilidade genética. Por que segregação independente? Porque eu posso separar o que está preto aqui para um lado e o que está cinza para o outro. O que está mais clarinho, né, um rosinha claro para um lado, do vermelho para o outro. Perceba que aqui cada cromossomo duplicado é independente do outro. Eu poderia, por exemplo, ao invés de puxar o cinza, eu poderia puxar o preto para esse lado e o cinza para o outro lado. É independente. Então, é por isso que a gente chama de segregação independente dos cromossomos, beleza? Muito importante isso daqui. A próxima etapa é a telófase. Então, os cromossomos duplos de cada uma das células, né, vão estar em cada uma das células aqui. Vai acontecer o reaparecimento da carioteca dos dois lados, dos nucléolos, beleza? Vai acontecer a separação do citoplasma, que a gente chama de citocinese. E os cromossomos eles podem se descondensar um pouquinho para seguir adiante na próxima etapa. Nesse momento a gente termina a meiose 1 e vai para a meiose 2. Pode haver uma pausa e essa pausa a gente chama de intercinese. A célula volta brevemente a uma atividade metabólica, mas não há duplicação do DNA. Então a gente vai para a segunda meiose, a meiose 2. Na meiose 2 a gente também vai ter prófase, metáfase, anáfase e telófase, só que 2. Então a prófase 2 vai acontecer, o que vai acontecer? Condensação do material genético, vai acontecer o desaparecimento do nucleolo, da carioteca, vai acontecer a duplicação novamente dos centríolos para a separação deste núcleo novamente, beleza? Então, passamos pela prófase 2. Perceba que a prófase 2 não tem aquelas subfases, só na 1. Próxima etapa, metáfase 2. Grau máximo de condensação do material genético, já não tem carioteca, os cromossomos estão alinhados na placa equatorial ou placa metafásica, ligados então com os fusos, e agora vai acontecer a separação de cada uma das cromátides na próxima etapa. Então, a característica aqui da metáfase 2 é esse pareamento, né? Esse posicionamento dos cromossomos na placa equatorial ou placa metafásica, beleza? A próxima etapa, anáfase 2, ocorre o encurtamento dos fusos e aí então a separação das cromátides irmãs. Cada um daqueles cromossomos que estão duplos vão ficar simples, porque uma cromátide vai para um lado, a outra cromátide vai para o outro lado.
tanto desse cromossomo pretinho quanto desse daqui mais rosinha. Mesma coisa na outra célula, um para um lado, uma cromátide para um lado, outra cromátide para o outro. E aí então os cromossomos simples são puxados para os polos para a formação então de outras células, que vão acontecer então na telófase 2. Vai acontecer então já a separação de todas as cromátides aqui, formando-se novamente um núcleo, formando-se novamente o nucleolo, ocorre a divisão do citoplasma, né, na citocinese, originando outras duas células para cada uma daquelas. Então aquelas células, né, se dividem completamente, originando duas aqui e duas aqui, células haploides que possuem cromossomos simples. Cromossomos simples por quê? Porque cada uma dessas cromátides vão se descondensar, formando aqui, ó, aquelas fitas simples de DNA. Beleza? Então, se eu quiser fazer um gráfico de tudo que está acontecendo na meiose, eu vou ter isso daqui. Então, eu tenho uma célula que tem uma quantidade 2C de cromossomos, 2N, né? Vai acontecer a duplicação do DNA, aí vai entrar G2, prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1, da meiose 1. O que vai acontecer nesse momento? Vai acontecer a separação dos cromossomos. Então, eu vou ter separação dos cromossomos. Aí, eu vou ter novamente uma segunda divisão. Olha, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Aí eu vou ter separação das cromátides irmãs para produzir células com metade do número de cromossomos. Beleza? Certo? Para deixar claro a questão da variabilidade genética, porque por que é importante a meiose? A meiose é importante para produzir células reprodutivas e células reprodutivas que vão promover variabilidade genética, vão promover indivíduos com diferenças genéticas daqueles que os originaram. Então, esse crossing over é muito importante então a gente entender. Veja lá, a gente tem 2 cromossomos aqui, vai acontecer a formação do que a gente chama de quiasma, que são esses cruzamentos aqui, e no final das contas a gente tem os cromossomos com trechos, né, dos outros. Então a gente tem 2 cromossomos diferentes daqueles que iniciaram o processo. Isso, né, numa imagem, é mais ou menos assim que a gente enxerga na microscopia. Esses 2 pontos aqui, que a gente chama de quiasma, são os pontos de troca de material genético entre as cromátides, beleza? Então, aí no final das contas, a gente vai ter isso daqui. Então, de uma célula 2N, a gente vai promover 4 células N. Perceba que aqui a gente tinha um cromossomo vermelho e um azul. No final, a gente tem células que têm parte vermelho e parte azul, célula só com vermelho, célula parte azul, parte vermelha e só com o azul. Então, são, né, células completamente diferentes daquelas iniciais que podem, então, se juntar e formar diferentes tipos de indivíduo. Aqui, a gente está vendo uma célula só com 2 cromossomos. Agora, imagine os nossos 46 cromossomos. Quantas possibilidades a gente consegue fazer de gametas diferentes? Muitos, né? Bom, a meiose ela pode acontecer também de forma anormal, o que vai acontecer, o que vai promover às vezes o aparecimento de pessoas com certas anormalidades, né? Entre grandes aspas aí, mas com algumas síndromes que a gente conhece. Então, por exemplo, se uma célula se divide de forma normal, na meiose 1, a gente tem cada um dos cromossomos aqui para uma célula. E aí, então, essas células vão se dividir e podem se dividir corretamente, produzindo, então, gametas normais, ou então pode acontecer um erro, e aí, então, não acontece a divisão correta. Ao invés de cada uma dessas cromátides ir para uma célula, foram as 2 para essa célula. Ou então, na meiose 1, ao invés de cada cromossomo ir para uma célula, vão 2 iguais para a mesma célula, produzindo então gametas
anormais que a gente fala, com um erro numérico, né? Por conta de uma não disjunção, porque não separou, né, as cromátides ou os cromossomos, então ocorre esse erro numérico. Se esses gametas, né, que a gente diz anormais, se juntarem com gametas normais, a gente vai ter a produção, por exemplo, de pessoas com 47 cromossomos ao invés de 46, que é o número normal. E essas anomalias aqui aparecem, por exemplo, quando a pessoa tem 3 cromossomos 21. Então a pessoa tem a trissomia do 21, que é a síndrome de Down. Existem outras anomalias, outras aneuploidias que a gente fala, que vão aparecer, né, como síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter. Então, entender a meiose é importante também para entender o aparecimento dessas síndromes que a gente pode presenciar em indivíduos humanos, beleza? Então, aqui tem uma visão geral da meiose, a partir então de uma célula, todo aquele processo de prófase, tá? Prófase 1, metáfase 1, certo? Metáfase 1, telófase 1, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2, produção de 4 células diferentes haploides. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Façam um resumo dessa aula, faça a lista de exercícios, leia o livro, escreva com as suas dúvidas. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima, tá bom? Até mais!